Então, boa noite, meus amigos. É isso mesmo que eu gostaria de reforçar logo no início que o Eldair terminou de te falar. Fui chegando aqui, foi dizendo, ô de casa. E aí fui subindo a escada com muita alegria no coração, porque quando a gente é bem recebido e as pessoas fazem a gente se sentir em casa, a sensação que a gente tem é essa mesmo. Nós estamos entrando dentro do nosso lar. E, de uma certa forma, nós sabemos que fazemos parte da grande família espiritual, porque temos afinidade pelo nosso querido Jesus e é Ele que nos une, porque os nossos corações estão entrelaçados, porque nós temos o mesmo desejo, que é o desejo de servir, o desejo de amar uns aos outros como Ele, Jesus, nos amou e nos ama até hoje. E nós gostaríamos, então, de trazer um tema que, para mim, me sensibiliza muito, que é a nossa relação com o Cristo. Porque a gente tem costume na nossa vida de cumprir as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, e às vezes a gente se esquece de questões tão simples, que são as experiências mais simples que nós fizemos nas nossas vidas. Eu queria perguntar para vocês, quem é que na escola, na sua infância, fez a experiência de plantar o feijãozinho num pirizinho ou num potinho, colocando o algodão e cuidando dele toda semana? Quem fez isso na sua infância? Acho que a grande maioria, né? Pois então, e isso tem tudo a ver com a nossa lição de hoje, com o que é proposto na mensagem do Cristo. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês. Nessa imagem inicial, que eu achei muito significativa, nós vemos a família ilhada e Jesus, né, no meio da tempestade, vem resgatar essa família. E é muito interessante que todas as vezes nas nossas vidas que nós chamamos por Jesus, quando nós estamos cercados de problemas, de dificuldades, é exatamente o que nos acontece. Se a gente se conecta a Ele, nós conseguimos perceber Jesus nas nossas vidas. Mas, afinal de contas, quem é Jesus? E aí nós trouxemos um desenho que nós temos o costume de utilizar nas empresas, que é o organograma, colocando a hierarquia dos poderes, né? Nós temos aqui Deus acima, e aí nós colocamos vários quadrinhos representando o Messias, o Cristo, que tem o mesmo significado, que é o ungido, o escolhido, o representante de Deus. E no nosso caso, nós temos Jesus, que é o representante de Deus no nosso planeta, na nossa Via Láctea. E isso é de um significado muito grande, porque quando a gente vai buscar a escala evolutiva dos espíritos, a gente, no livro dos Espíritos e no Evangelho, fala a respeito da escala evolutiva até os espíritos superiores. Ocorre que Jesus é um espírito que não tem mais a possibilidade de errar. Ele é um enviado de Deus, ele é um representante direto de Deus. Se nós formos pensar nos poderes maiores de um país, nós temos lá o presidente, que a gente pode colocar, né, simbolicamente como sendo Deus, e abaixo dele vem os seus ministros, que é o caso desses Messias, dos Cristos, os enviados, para representar aquele que é o maior, que tem uma nomenclatura maior sobre todos esses ministros. E no caso do nosso planeta, é Jesus o responsável por traduzir o pensamento de Deus para nós aqui no planeta Terra. Então, vamos analisando a grandeza desse Espírito que veio nos trazer tal mensagem. Olha o que diz lá na Revista Espírita, no ano de 1868, uma mensagem que foi escrita, né, foi recebida em 1962, mas só foi publicada na Revista Espírita em fevereiro de 68, 1868. Fala assim a respeito dos Messias, olha só.
Os Messias são seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Porque os espíritos que são evoluídos, que nós conhecemos, eles ainda no processo de encarnação, eles podem falir na sua missão. Allan Kardec, por exemplo, ele poderia ter falido. Assim como esses missionários que a gente vê que encarnam no nosso planeta para impulsionar a evolução do planeta, todos eles poderiam ter falido, porque eles não chegaram ao grau de perfeição como o nosso Mestre Jesus. E aí, continuando, admitidos nos conselhos do Altíssimo, olha só, admitidos nos conselhos do Altíssimo, quem é o Altíssimo? É Deus. Recebem diretamente a sua palavra, ou seja, é um espírito que está conectado diretamente com o pensamento de Deus, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir, verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Ou seja, se a gente for continuar esse desenho aqui de hierarquia, nós temos lá Deus, os Cristos, né, ou os Messias, que a gente está falando de Jesus, e abaixo, então, de Jesus, teriam os outros espíritos encarregados de executar aquilo que o Messias orienta para que seja realizado. Só que esses que estão abaixo dele são considerados esses que ainda podem ser falíveis. Mas são esses espíritos que dão conta de executar e de comandar projetos, o que fora planejado quando esses messias dão um caminho a ser seguido por todos nós. Mas nós estamos nessa condição de estar conectado imediatamente com o Cristo? Não. Para as práticas do que é necessário, ainda não. Mas é possível de nós chegarmos lá? Sim, sem dúvida nenhuma. Todos nós um dia chegaremos. A gente só está representando para mostrar aqui o tamanho desse espírito que esteve conosco aqui na Terra há 2023 anos. Olha só essa figura, essa imagem. Sabe o que representa essa imagem? Hã? A Via Láctea. Olha só, é a Via Láctea que nós aqui chamamos a nossa galáxia chama-se Via Láctea, né? Então, quando a gente vê essa imagem desse tamanho, você fala assim, meu Deus, e isso daqui é uma parte, né? Todas essas luzes que estão brilhando aqui fazem parte da Via Láctea, mas não é todas as luzes que nós vemos no céu, no nosso céu, porque a gente vê as estrelas, as luzes no nosso céu do planeta Terra. Isso daqui é a reunião de todos os planetas juntos. E olhem só a informação da reportagem. A estimativa conservadora, isso eu tirei do Google do dia 15 de setembro de 2023, esse relato. A estimativa conservadora de pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável é baseada nas observações disponíveis e em extrapolações. No entanto, eu estou com dificuldade de ler aqui. No entanto, essa é uma estimativa mínima e é muito provável que o número real seja muito maior. Então, vejam bem, meus amigos, a nossa galáxia, ela chama Via Láctea. Só que no universo, nós temos, de acordo com a estimativa conservadora, 2 trilhões de galáxias, como a nossa. A gente não consegue imaginar uma coisa dessa, não é verdade? Porque dentro, quando a gente olha a grandiosidade do céu do planeta Terra, a gente já acha que isso daqui é uma coisa impressionante. Eu não consigo imaginar um número como esse, vocês conseguem? Né? Não cabe dentro da minha mente, nem dentro do meu coração, uma estimativa como essa. Isso demonstra o quanto nós somos ainda pequenos,
né? E eu estou falando de mim, tá, gente? Pode ser que aqui alguém consiga essa questão. E aí nós temos aqui a nossa Via Láctea representada, e nós estamos nessa pontinha aqui, olha, que é o nosso planeta. Então, existem trilhões de possíveis planetas somente na nossa Via Láctea. E nós temos esses planetas enumerados aí pela ciência, mas existem tantos outros sóis, tantos outros representantes, planetas representados, somente na nossa Via Láctea. Isso é só para a gente se situar onde nós estamos. E daqui nós estamos vendo, né, uma outra imagem que diz que todas as estrelas que a gente consegue ver, elas estão dentro daquela pontinha amarelinha ali. É o que a gente consegue visualizar. Então é grande demais, né? O que a gente quer colocar é que é grande demais. E aí, a gente fica pensando a respeito da grandiosidade do Cristo. Jesus, o governador, o arquiteto, o responsável por projetar o nosso planeta, é aquele que representa o pensamento de Deus para nós aqui na Terra. Ele que até hoje cuida do funcionamento, da gestão, de tudo o que acontece do ponto de vista material e espiritual no nosso planeta. Por isso que a gente tem aqui uma figura representada do nosso Mestre Jesus segurando o nosso planeta. E é importante a gente pensar que essa casa aqui, a Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz, ela está inserida nesse contexto. Todas as casas espíritas, todas as igrejas, todas as pessoas que estão conectadas a Deus estão inseridos nesse contexto de paz e de crescimento e de funcionamento pacífico de tudo que existe. Então, se nós imaginarmos, ficamos pensando aqui da nossa pequenez, né? Quando a gente viu aquela pontinha, aquele grãozinho lá que é o nosso planeta Terra diante da Via Láctea, e depois a gente pensando nas outras galáxias, a gente fica invisível, talvez a gente possa se sentir muito pequeno. Mas olhando na proporção do nosso planeta, e Jesus, que nos ama tanto, porque ele demonstra isso, demonstrou várias vezes e nós conseguimos perceber a presença dele em nossas vidas o tempo todo. Basta a gente se conectar a ele, porque ele não nos abandona. Esta casa aqui, ela faz parte desse contexto. Quando o senhor Elvio, né, pegou o microfone, começou a falar da presença dos amigos, né, que trabalharam aqui no início, e daqueles que já se foram, senhor Elvio, eu lembrei do início da nossa comunidade Espírita Esperança. E eu lembrei até mesmo, em frações de segundos, dos exemplos dos meus pais quando trabalhavam no movimento espírita lá em Patinga, que foram responsáveis pela construção de tantas casas espíritas e tantas obras, onde o espiritismo se tornou conhecido no Vale do Aço, a tal proporção que hoje em dia as casas espíritas fazem campanha da cesta básica para fornecer para quem precisa, né? Mas eu sou da época que a gente fazia campanha do quilo, batendo de porta em porta e recolhendo as sacolinhas, né? Cada um dava o que podia dos alimentos não perecíveis. E o movimento espírita se tornou tão respeitado na obra de caridade, porque naquela época a gente não ouvia falar que as outras denominações religiosas fizessem trabalho filantrópico. Hoje em dia, o governo, as prefeituras estão envolvidos nesse sentido. Mas na minha infância, eu me recordo que não era, até na minha juventude, isso não era uma realidade das outras denominações religiosas, e nem de governo, e nem de prefeitura, e nem na sociedade. Eu lembro quando eu conversava com as minhas amiguinhas e falava que dia de sábado e domingo eu estava fazendo trabalho filantrópico, visitando asilo, creche, hospital, fazendo campanha do quilo, todo mundo olhava como se eu fosse um ser de outro planeta, assim. Então, era uma coisa muito definida, né? Muito demarcada. Nós espíritas éramos reconhecidos muito por fazer a caridade, porque era só a gente que fazia, era só a gente que distribuía o que a gente arrecadava, era só a gente que fornecia agasalho, era só a gente que fazia visita nos lugares, era uma coisa assim impressionante. E então, quando o senhor se referiu a esse início dessa casa, eu, em frações de segundo, puxei pela memória todos esses fatos assim. E veio uma emoção tão grande que eu estou envolvida com essa emoção até agora.
Porque é exatamente essa energia de luz que faz a gente perceber que Jesus, o representante de Deus aqui na Terra, ele nos engrandece na nossa pequenez. Tudo que a gente faz parece que é pouco, parece que é pequeno, mas a emoção que fica, a paz interior que fica diante do quase nada que a gente faz é tão grande que reforça dentro de nós que nós estamos no caminho correto. E aí eu queria agradecer a vocês e parabenizar a casa, porque faz parte desse projeto divino de iluminar corações e consciências. Às vezes, e depois do Covid, isso é muito comum. Ainda ontem a gente estava na reunião do nosso Conselho Regional lá no Terceiro CRE, ouvindo a narrativa de alguns presidentes, especificamente de um que eu fiquei muito triste, onde ele estava dizendo que de 7 da diretoria que constituía a casa dele, todos os diretores se esvaíam. Só ficaram 2. 2 diretores estão conduzindo os trabalhos da casa, sendo que alguns trabalhadores também desapareceram, cada um justificando as suas questões individuais, particulares, mas o trabalho ficou nas costas de 2. E a gente sabe que pós-Covid, muitas casas espíritas ainda estão sofrendo essa dificuldade de fazer com que os trabalhadores retornem para suas atividades. E é impressionante como o número de pessoas novas estão adentrando na casa espírita através do atendimento fraterno, porque são pessoas sofridas que estão vivenciando questões naturais num processo de transformação de um planeta, que é o que está acontecendo agora com o planeta Terra, que começou lá no século XIX, mas de acordo com as profecias bíblicas e inclusive as informações dos espíritos através de Kardec, nós reconheceríamos o processo final de transformação quando o mundo chegasse em tal estado de coisas, como que é o que a gente está vendo agora, de dor e de sofrimento, que eu não quero ficar denominando aqui, porque nós estamos num dia de muita alegria, porque é num dia de comemoração. Mas nós, então, percebemos que os trabalhadores se renovaram. São pessoas que entraram, então, pela porta do atendimento fraterno, agradecidos que ficaram porque perceberam o benefício da luz de Jesus. Porque quando uma pessoa ela entra na corrente do mundo, que é o que os psicólogos falam, você vai na manada, você não pensa, não sente. Você faz porque todo mundo faz, é o efeito manada. Quando você vê, você está entrando num processo, numa teia de aranha de dores e de sofrimento, que aí quando você recorre a uma instituição religiosa, e no caso a nossa, e tem as explicações a respeito das dores, das escolhas, das responsabilidades, o sujeito é, como os jovens falam, cai a ficha. E não tem por onde fugir, senão o caminho da mudança, da transformação, da escolha acertada. E não existe outra escolha que não seja buscar o Cristo. Porque, como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem ao Pai? Porque ele já está com o Pai. Então, para a gente alcançar a mesma iluminação do que ele, nós temos que fazer a mesma trajetória. E quando a pessoa, então, percebe que nesse ambiente de harmonia e de paz, ela consegue manter minimamente o seu equilíbrio, aquelas sensações de dor, de sofrimento, de ansiedade, todas essas dores que a gente vê no mundo, aqui dentro a gente está protegido como numa cápsula. Porque nós sabemos que as instituições religiosas sérias, eu não falo só da doutrina espírita, qualquer instituição religiosa séria que está de fato conectada com o Cristo, ela tem a sua proteção, tem o trabalho da espiritualidade que manipula o indivíduo, fazendo com que ele receba as energias santas, curadoras, para suas necessidades físicas e espirituais. Nós sabemos que é assim. O processo se dá dessa forma. Por isso que o indivíduo,
ele começa a ficar engajado. Não, não quero saber mais daqui não, porque aqui é um ambiente de paz, aqui eu tenho sossego. E aí ele pergunta, que dia que tem reunião? Qual é a atividade que tem? Ah, eu quero participar. Eu posso participar? E a gente vai vendo a pessoa numa ansiedade por mudança, porque ela quer, de fato, seguir nessa direção. Então, esta casa abençoada está dentro desse contexto para o equilíbrio do nosso planeta. Então, todos vocês que são trabalhadores, né, os encarnados, e eu consigo perceber os desencarnados que estão levantando as mãos também, porque são muitos, e a gente fica muito emocionado. Nós queremos dizer para não desanimarmos, meus irmãos, porque as dificuldades são tantas, mas nós, quando estivemos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, nos colocamos comprometidos com Cristo, de sermos os seus servos, os seus enviados, para auxiliar no processo de mudança do nosso planeta. E confiantes que nós somos nessas mensagens, é que nós estamos aqui. Mas isso não pode ser em vão. Essas mensagens não podem ficar somente conosco, no nosso âmbito da intelectualidade. Isso precisa sair da nossa intelectualidade. Kardec, que fora educado por Pestalozzi, que era o maior educador da sua época, lá na Suíça, todos os ricos, as pessoas que tinham posses, colocavam os seus filhos para estudar no seu colégio. E Pestalozzi ensinava que para se educar verdadeiramente, nós temos que trabalhar a mente, o coração e as mãos. A mente é o nosso conhecimento, é o nosso raciocínio, a nossa crítica. O coração é trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E as nossas mãos é a atitude. E nós percebemos muitas vezes que nós ainda nos colocamos de uma forma a conhecer, criticar, avaliar, mas nós não deixamos esses ensinamentos tomar posse do nosso coração. Nós ainda somos muito incrédulos. Nós não relaxamos com relação à mensagem do Cristo. E, portanto, não conseguimos perceber o benefício que é os conhecimentos que nós possuímos. Porque nenhum outro lugar, nenhuma outra doutrina, nenhuma outra faculdade traz o entendimento que nós espíritas possuímos. Por isso que Jesus disse que ele estava indo, mas que deixaria o Consolador prometido. E esse Consolador viria animado numa doutrina e não numa pessoa, porque o ser material, ele é mortal. A essência, ela fica através dos exemplos, como aconteceu com o Cristo, mas para reavivar a nossa mente e fazermos compreender verdadeiramente os ensinos do Cristo, veio a mensagem através dos Espíritos para interpretar quem foi este homem, a importância dele para nós, porque o tempo todo ele trabalhou a implantação do reino de Deus na terra. E nós somos os seus incumbidos com relação a esta atividade. Espíritos menores, mas fazemos parte desse processo. E às vezes a gente acha que para poder auxiliar, nós temos que fazer coisas grandiosas. E nós sabemos que não é. Basta a gente pegar aquele carocinho de feijão e colocar num pires, botar lá o algodãozinho e regar todos os dias, que vai brotar. É assim que acontece. É a gente trabalhar as nossas crianças. Aí tem gente que fala assim: ah, não, na nossa casa não tem evangelização. Por que que não tem? Ah, nós só temos 2 crianças. Ué, mas está ótimo.
Jesus não falou que se tivesse um ou mais ali, ele estaria conosco? Com as crianças também é assim que acontece. Então, qual é a importância de nós mantermos a nossa casa aberta e persistirmos nas atividades? Porque a casa espírita, ela é um ponto de luz para a espiritualidade. Todas as vezes que a espiritualidade vem em socorro de alguma família, ela procura na imensidão um ponto de luz. É luz, é exatamente a luz, é energia. E lá vai buscar o socorro. Sabe o que são os socorros? Os fluidos que são produzidos naquela localidade, porque essas energias são energias materiais e espirituais que são elaboradas para levar a cura, para levar o alimento, para levar aquilo que é necessário para quem está sendo socorrido. Daí a importância de nós permanecermos funcionando, vibrando, estudando, aperfeiçoando e nos dedicando a esse trabalho. Da mesma forma, é nós fazermos esse trabalho dentro do nosso lar, porque o lar também pode ser este ponto de luz. E daí nós encontramos no livro Fonte Viva uma mensagem que falava de Jesus por conta do Natal. Mas a gente quis reproduzir aqui tamanha profundidade. Vejam bem o que Emmanuel diz. A justiça do olho por olho e do dente por dente, encontrar, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Então, se nós tínhamos a época de Moisés encarando as dificuldades alheias como sendo pecado, pecado mortal, que não tinha cura, não tinha salvação, e o sujeito iria, de fato, para o céu ou para o inferno, depois do Cristo, a visão daqueles que quiseram compreendê-lo naquele instante modificou. Para nós espíritas, nós sabemos que aquele instante de ignorância faz o indivíduo tomar caminhos que o conduzem para uma vida de sofrimento e de muitas lutas, um caminho de ilusão. E nós conseguimos olhar para essas atitudes, essas ações, como uma forma de infância espiritual, onde o indivíduo ignora, desconhece a mensagem do Cristo. Às vezes porque ficou somente na sua mente, não alcançou ainda o seu coração. Por isso que a gente vê muitas pessoas ainda no dia de hoje falando na questão da vingança, desejando o mal para o outro, insistindo num processo de briga, onde nós temos até ditados que justificam isso, né? Você dá um boi para não entrar na briga, mas dá uma manada para não sair. Não é assim que fala? Acho que é isso mesmo. E nós percebemos que essas atitudes demonstram que o sujeito verdadeiramente ele não interagiu com o Cristo. E daí o olhar para com o outro se torna impiedoso. E às vezes nós fazemos isso dentro do próprio lar. Quando nós demonstramos nas nossas atitudes que não conseguimos ainda olhar para o inimigo como um irmão transviado, que precisa muito mais que a gente estenda a mão para ele. Então, é aquele filho difícil, é o companheiro ou a companheira que, às vezes, provoca-nos em determinadas situações, despertando em nós a fúria, a raiva, a ignorância. E tantas outras situações que eu tenho certeza que cada um de vocês aí agora, porque eu também, a gente puxa, né, para a gente
O que está fazendo dentro do nosso lar agora que está nos tirando do sério, está nos perturbando, não permite que a gente esteja no estado de tranquilidade. E é sobre isso que nós estamos falando. E aí, então, quando a gente vê Humberto de Campos, na sua última ceia, com os seus apóstolos, com os 12 escolhidos, quando ele se coloca nessa postura de lavar os pés, e tem ali ainda entre os discípulos, os seus escolhidos, os 12, uma discussão de quem ficaria junto dele, perto do trono do Cristo, e falando ainda de uma vida material, Jesus se coloca como um servo, o mais simples, o mais humilde, hierarquicamente naquela sociedade, para dizer àqueles escolhidos que a sua última mensagem era que nós nos amássemos e amássemos ao outro, como ele, Jesus, havia demonstrado esse amor por nós. Então, quando a gente vê naquela escala hierárquica Jesus, que está conectado diretamente com Deus, foi o escolhido de Deus, o dono do universo, né? A inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Jesus absorve o pensamento divino e traduz para a terra qual é o nosso caminho, o que é execuível para nós na nossa condição, porque é lógico que todas as leis naturais ou divinas que nós aprendemos, elas são potencialmente, exponencialmente maiores nas suas práticas e no nosso entendimento à medida que a gente vai evoluindo. Porque todas as vezes que a gente dá um passo a mais, nós aproximamos cada vez mais do Cristo. Mas se nós nos permanecermos estacionados, nós temos uma visão limitada. É como se a gente estivesse subindo no alto de um morro. Se eu estou no degrauzinho lá de baixo, a paisagem que eu vejo é mínima. Mas à medida que eu vou me aproximando do cume, vai se expandindo a minha visão. Quem eram esses apóstolos? Homens iletrados, ignorantes do ponto de vista da ciência, que tinham nas suas práticas costumes da época e que viviam a sua vidinha ali do ganha-pão, cumprindo as suas obrigações junto da família, junto da sociedade, e eram homens comuns como nós, e que foram tocados pela mensagem do Cristo. E todos eles foram comovidos após o desencarne de Jesus. Porque foi depois da passagem do Cristo pela terra que eles começaram verdadeiramente a vivenciar o que Jesus havia exemplificado o tempo todo. Tanto é que Jesus, de acordo com a narrativa de Humberto de Campos, quando fala da última ceia, ele traduz que quando ele termina de fazer a lavagem dos pés dos apóstolos, e Simão Pedro, arredio, era o mais valentão, o mais velho, ele começa a questionar Jesus para onde que ele estava indo. Acaso, mestre, achas que eu não seria capaz de segui-lo? Que eu não sou capaz de dar o testemunho? E Jesus então diz para ele, Pedro, ainda compreenderás quando o galo cantar pela terceira vez, antes que o dia amanheça, que o homem é mais frágil que perverso. Nós somos imbuídos de boa intenção. Os conhecimentos que nós já possuímos já seria o suficiente para a gente ser menos imperfeito do ponto de vista das nossas práticas. Mas nós ainda estamos no âmbito da consciência. Ainda o nosso coração e as nossas mãos não executam propriamente o que nós já temos de intelectualidade sobre a mensagem do Cristo. Por isso que ainda nós falhamos tanto, porque nós não conseguimos nos entregar verdadeiramente. E foi somente no momento da crucificação
de Jesus, quando o galo cantou pela terceira vez, que a ficha de Pedro caiu, e olha, ele então vê, porque Pedro ficou ali no pátio do sumo sacerdote entre os servos, olha, passa o seu olhar para a prisão onde estava Jesus e a grade dava para o pátio. E as pessoas, os transeuntes, andavam por ali. E quando Pedro olha, Jesus o observando com o seu olhar sereno, da mesma forma do convívio que eles tiveram com Cristo, foi que Pedro então caiu em si e fica tão perturbado que começa a chorar, levanta-se e busca um local fora dali para pensar no seu sofrimento, na sua dor, na sua angústia de ter negado Jesus. Porque naquele instante que as pessoas o reconheciam e diziam que ele era um dos servos de Jesus, ele falava: não, foi um engano. E nessa perturbação vem o Cristo até Pedro, para que ele fosse confortado. E Jesus, então, ajusta as emoções de Pedro, pedindo para que ele seguisse o seu caminho. Foi então que Pedro reúne novamente os apóstolos e vai para a sua missão. E aí nós perguntamos: e nós? O que falta para nós ainda para realizar tudo aquilo que aqueles homens comuns realizaram? Então, nós encontramos aqui nessa passagem, falando ainda do Cristo, que é no livro Fonte Viva, quando diz que os estudiosos, os cientistas, colocam Jesus nesse patamar da intelectualidade. No segundo parágrafo fala assim: todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E continuando a mensagem: atingido esse ápice, ao entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário da família, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor entender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. E então conclui a mensagem de Emmanuel no prefácio do livro Jesus no Lar. Quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino. Por isso que é tão essencial que a gente insista em levar o evangelho para dentro de casa. Não importa como, mas que seja o evangelho de Jesus. Porque somente Jesus foi capaz de trazer o reino de Deus para a terra. Porque os outros homens, eles trouxeram de acordo com as suas possibilidades, cada um no seu campo da intelectualidade ou dos seus feitos. Somente o Cristo conseguiu reunir tudo num conjunto e oferecer para o ser habitante do planeta Terra esse conjunto de informações necessárias para as nossas vidas. Continuando ainda, nós gostaríamos de trazer a representação de alguns slides que nós encontramos na internet, falando a respeito do conceito de família. E daí nós queremos perguntar para vocês onde é que se encaixa para você, onde você está representado nesses slides. Nós temos lá o primeiro. A verdadeira família é aquela unida pelo espírito e não pelo sangue.
As famílias são a bússola que nos guia. Quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Minha família tem cheiro e gosto de casa. É um lar sempre pronto para me acolher. Família, o nosso bem mais precioso, nutre e guarde este amor. Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas que importa. Quando o assunto é família, no fundo ainda somos crianças. Não importa o quão velho ficamos, sempre precisamos de um lar para chamar de lar. Porque sem as pessoas que você mais ama, você não pode evitar em se sentir sozinho no mundo. A família não nasce pronta. Constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Amigos são a família que nos permitiram escolher. O homem pode ser a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço, e ela gira a cabeça para onde quiser. O que vo... Vocês estão vendo como é que nós somos poderosas, né? A gente pode ser chamada de coruja daqui a pouco. O que você pode fazer para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Minha família é o porto onde o meu barco sabe que pode sempre ancorar em segurança. Família é como uma canoa em um oceano. Todos remam juntos, com o mesmo propósito. Quando tudo vai para o inferno, as pessoas que ficam ao seu lado sem vacilar são sua família. Onde há família, há amor. Uma família não precisa ser perfeita, só precisa ser unida. É com a família que partilhamos os nossos melhores sonhos. Família é abrigo, família é proteção divina. Eu me sustento com o amor da minha família. E aí, meus irmãos, nessa última, família não é uma coisa importante, é tudo. Como é que nós nos sentimos quando lemos frases como estas? A minha família se encaixa nesses melhores conceitos? Ou será que nós encontramos na nossa vida uma família com vivências desastrosas, entre aspas, que nos faz ou nos fez sofrer muito? Porque nem todo mundo acha que a sua família é a melhor, é tudo. Algumas pessoas viveram e vivem processos muito difíceis dentro do lar, a ponto de dizer que a sua família são os amigos, porque esse sim, ele pôde escolher e ele disse: esse eu quero, esse eu não quero, aquele eu quero, porque são os que me apoiam e me fazem ser feliz. Só que o nosso compromisso é com o próximo mais próximo. Quem é o próximo mais próximo? É aquele que está conosco debaixo do mesmo teto, que convive conosco e que compartilha conosco a grande maioria do tempo e dos desafios da nossa vida. Tanto é que quando nós encontramos a nossa família espiritual, que é o caso do nosso encontro aqui, é só alegrias. Muito raramente nós vamos encontrar situações de problemas. Por isso que os espíritos nos dizem que é dentro do lar que nós temos as nossas grandes alegrias, as maiores alegrias e as nossas maiores decepções. Porque é exatamente dentro do lar onde nós somos testados a respeito do entendimento que temos das leis do Cristo. Por isso que nós nascemos
planeta de provas e expiações. Porque na condição espiritual que nós encontramos, nós precisamos fazer a prova de que aprendemos verdadeiramente quando nós executamos a mensagem do Cristo. Mas quando nós falhamos alguma questão, nós precisamos refazer essa prova. E daí já é a expiação. Agora, quantas vezes a gente vai precisar expiar? Só depende de nós. E daí a gente vê nos romances espíritas, quando esses espíritos que escolheram seguir o Cristo, como eles são recepcionados na espiritualidade. E eles até chegam a dar o depoimento. Se eu soubesse que seria tão maravilhoso, eu já teria escolhido sofrer antes. Porque é o caminho, não é fácil. Agora, a gente também não deve entender as lutas como sendo somente dor. Nós ainda compreendemos como dor porque nós relutamos a respeito daquilo que nós estamos vivenciando. Porque se a gente olhar com compaixão aquele que nos fere, não trazendo para nós a dor e o sofrimento que é dele, que ele escolheu, se nós conseguirmos separar isso, nós teremos uma vida mais em paz. O que acontece é que muitas vezes, no nosso entendimento, a gente quer que todo mundo vivencie isso que nós vivenciamos. E aí a gente quer trazer a dor do mundo para os nossos ombros. Mas cada um de nós tem a sua própria dor. E talvez a dor que nós vivenciamos hoje é exatamente olhar aquele outro do nosso lado que faz escolhas equivocadas, sofrendo, e dizer assim: olha, eu entendo diferente de você, portanto, a minha escolha é esse caminho. Se você está escolhendo esse outro caminho, verifica que a sua cruz parece que está mais pesada que a minha. Mas eu não posso carregar a sua cruz. Essa cruz é sua, porque você escolheu. Então, quando a gente consegue fazer essa separação, não que a gente vá ser feliz, mas pelo menos a gente se sente mais em paz e mais seguro para poder permanecer onde nós estamos. Porque o que acontece quando a gente é contaminado pelo doente, nós adoecemos juntos. E tem que ser o contrário. A minha fé precisa ser tão firme para aquele que está doente perceber que existe um outro caminho a ser seguido, que é a escolha daquele que está dando o exemplo, que foi exatamente o que Jesus fez. Jesus nunca disse que ele havia curado aqueles que chegavam perto dele. Ele sempre dizia: a tua fé te salvou. Ou seja, aqueles que estavam abertos para a cura, eles foram curados. E ele dizia: vá e não peques mais. Então, nesse exemplo que Jesus traz para nós, demonstra que a nossa dor e o nosso sofrimento está em ainda não sabermos fazer essa escolha. Se a gente está com Cristo, a gente tem que se sentir satisfeito, pelo menos tranquilo. A tristeza, a luta, a aflição, ela faz parte do nosso planeta, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso processo. Nós estamos sendo provados e testados na nossa firmeza. Se nós estivermos ainda demonstrando essa vacilação, significa que nós precisamos fortalecer a nossa fé. E é tão interessante que no capítulo A Fé que Remove Montanhas do Evangelho, existem pelo menos umas 15, eu acho, conceitos de fé. Tem todos os tipos de fé, que é a fé que demonstra o nosso estágio de evolução. Se a gente vai procurar lá no Evangelho qual é o tipo de fé que nós temos, nós vamos ver que muitas vezes a nossa fé ainda é vacilante. Não é uma fé que tem firmeza de propósito. Onde a gente sabe que plantar o feijãozinho requer a gente olhar para ele, regar, cuidar. E ele vai crescendo lentamente. É preciso persistir no seu plantio, é preciso ter paciência e cuidado dia após dia para ele desenvolver. Então, há o tempo certo de plantar
e o tempo certo de colher. Nós aprendemos isso na nossa infância. Jesus veio nos demonstrar isso na nossa infância espiritual. Tanto é que ele trouxe os ensinamentos em forma de parábolas. E nós precisamos do auxílio da doutrina espírita para compreender a profundidade dessas parábolas. Então, meus irmãos, para poder finalizar a mensagem de hoje, eu trouxe um texto de Emmanuel no livro Busca e Acharás, que foi uma psicografia do Chico em conjunto com Emmanuel e André Luiz. Essa mensagem é de Emmanuel. E olha só que interessante a frase inicial de Emmanuel. A nossa petição pode parecer estranha. Compadeça-te daqueles que mais amas. Olha o que diz essa mensagem. Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto, no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Compadeça-te de teus pais no mundo. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca, ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os mesmo assim, fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Se não compadeça-te de teus filhos, se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas, ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-os, tanto quanto se te faça possível, para que se realizem nas tarefas que trouxeram de novo à existência. Compadece-te dos familiares e dos amigos. Embora te respeitem e te estimem, no curso de muitas ocasiões, encontram empeços e tribulações que desconheces. E, em muitos casos, precisam de tua paz, a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Apesar do imenso afeto que te consagram em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham, senão com largas coberturas de trabalho e de tempo. Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança, naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Ama e obterás a bênção do amor. Compreende e colherás compreensão. E se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo perante as lutas dos seres amados, procura esquecer receios e inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece, a recordar, antes de tudo, que eles e nós pertencemos a Deus. E que esse Deus, de amor e de infinita misericórdia e bondade, possa nos abençoar, para que nós tenhamos força de permanecermos juntos, unidos, apesar de todas as dificuldades, porque são essas dificuldades que nós estamos sendo testados para fortalecer em nós e ampliar a nossa fé.
Jesus nos abençoe. E eu gostaria de convidá-los agora para a gente cantar uma música linda que a nossa regente vai nos conduzir agora para essa busca maravilhosa. Opa, aqui. Vai começar. Ela vem com letra para as pessoas acompanharem? Mas eu viva bem sozinho e assim